Certo? Jesus abençoe todos vocês, amigos da oração que estão participando com a gente, que estão ligados, você que está em Belém, você que está no Amapá, onde temos alguns amigos da oração, certo? E todos vocês que estão unidos e gostam do ministério, certo? Gostam. E eu falo a verdade, irmão. Falo a verdade. Não oro por ninguém que não gosta de orar. Ah, pastor Rui, eu não gosto de orar, então não me peça para orar. Entendeu? Não me peça para orar. Se você também não está orando pela sua vida, não me peça para orar, porque eu vou perder meu tempo. É bem provável que o Senhor não responda a oração. Eu já escrevi um devocional, dei o título de O Terceiro Elemento da Intercessão. É essa pessoa. Você se põe aqui como intercessor, certo? Aí começa a clamar: abençoe João, abençoe João, abençoe Maria, abençoe João, abençoe Maria. O Senhor olha para mim e diz assim: bem, deixa eu olhar quem é João e quem é Maria e o que estão fazendo agora. Aí o Senhor vai olhar a vida da pessoa. Ele diz: não, pastor Rui, não confere não a sua oração, pastor Rui. Estou orando pela pessoa errada. Olha só essa pessoa, ela não quer nada comigo. Não quer nada comigo. Aí você fica derramando as suas lágrimas. Eu já fui repreendido pelo Espírito Santo, irmãos, 4 horas da manhã, da madrugada. Quando eu me levantei para orar por uma pessoa, o Espírito Santo me repreendeu. Eu estava chorando diante de Deus. Primeiro o Senhor confirmou a primeira oração. Eu fui orar por uma pessoa que nem é evangélica. Presta atenção, ela havia me pedido oração. E eu entrei na presença do Senhor para conversar. Quando eu comecei a orar por aquela pessoa, o Espírito Santo começou a me mostrar aquela pessoa. E disse-me coisas muito interessantes sobre aquela pessoa. Disse inclusive: diga a ela que há uma pedra de tropeço no espaço de trabalho dela, mas eu vou remover a pedra esta semana. E o Senhor tratou muito. E eu, naquela empolgação, ao orar por uma pessoa que nem é da igreja, o Espírito Santo falando comigo sobre a pessoa, certo? Como de fato na segunda-feira eu disse a ela o que Deus tinha falado. E naquela mesma semana o Senhor tirou a pedra de tropeço, que era uma pessoa, que era como que um grande inimigo no espaço de trabalho. O Senhor removeu daquela sala naquela semana e deu à pessoa inclusive uma função de confiança, dinheiro para ela, um pouco mais de salário para ela, remuneração. Naquela empolgação eu fui orar pela irmã que havia pedido que eu orasse. Tinha um motivo especial e eu comecei a orar. Quando eu estou chorando lá, o Espírito Santo disse: o que você está fazendo? Se orando por fulano. O Senhor disse: não faça isso. Não faça isso. Ela está completamente longe do que você está buscando. E aí o Espírito Santo me repreendeu. Sabe o que foi que o Espírito Santo me disse? Por que você se levantou de madrugada e interrompeu o seu sono para orar por essa pessoa? Essa pessoa não quer nada com as coisas de Deus. Eu fiquei, com na linguagem dos jovens aí, passado. Entendeu? Eu recebi um puxão de orelha 4 horas da manhã, porque estava chorando em oração por uma pessoa. E o Senhor me dizia: por ela não. O Senhor disse: por ela não ore não. Não tem compromisso com nada. Está desligada do que você está buscando. Então, queridos, tem muita coisa na oração. Não é só ore por mim, não. Tem muita coisa. Você pode continuar falando com a gente, certo? Nós estamos aí, o WhatsApp 980945525. Aqui na Boas Novas 33444737. Você fora do estado, liga sempre 91. Antes, o código aqui do Pará. E pela Oi 99606 8115. Deixa eu ver se é isso mesmo. E 996, vou repetir a Oi. 996068115, ok? E pela Claro 985015515, é claro. Bem, nós fizemos hoje a proposta de conversar sobre 2 palavras que são muito utilizadas na igreja. E quando a gente lê a Bíblia, principalmente, primeira palavra, a palavra gentil. E segunda palavra, vamos ver depois, a palavra ímpio. Quem é o gentil?
Atenção, esse gentil é com O no fim, tá? Porque gentil com L no fim é uma pessoa educada. Gentio, G-E-N-T-I-O, palavra única, gentio. Quem é o gentio? Que você lê muito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também você ouve dizer, o gentio, o gentio. Bem, queridos irmãos, nós temos de nos lembrar sempre ao ler a Bíblia que a Bíblia é traduzida. Vamos lembrar um pouquinho como foi a tradução da Bíblia? Bem, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento quase todo em hebraico, certo? Com algumas passagens em aramaico, que já era uma língua, não um dialeto. Atenção, aramaico não é um dialeto, é uma língua tão rica ou até mais rica que o hebraico, que era falada nos dias de Jesus. Jesus falava aramaico. E o hebraico, a língua, também todas são línguas semitas, certo? Mas são línguas independentes, o hebraico e o aramaico. O Antigo Testamento todo escrito em hebraico, alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento, pelo tempo em que ele foi escrito em grego, não no grego clássico, no grego culto, mas no grego popular, que é o koiné, com algumas passagens também em aramaico. Ok, essa é a Bíblia na origem. Alguns séculos antes de Cristo, devido a alguns judeus que sempre foram comerciantes terem chegado ao Egito, na cidade egípcia de Alexandria, onde estava a maior biblioteca da antiguidade, que foi destruída aqui, desfeita, queimada, jogada. Na verdade foi jogada no rio, em parte. Então, lá em Alexandria, o governador do Egito nomeou 70 judeus sábios, eruditos, provavelmente moradores de lá de Alexandria, sem algum contato tão perto com Israel, mas sabiam o hebraico, que traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, traduziram o Antigo Testamento do grego, aliás, do hebraico para o grego. Essa versão é chamada Septuaginta, são 70 ou 71 tradutores. Septo é 70, 7 do grego. 70 é a Septuaginta. Mais tarde, com o poderio de Roma, esta versão grega foi traduzida para o latim. Já é uma tradução da tradução, e a tradução de uma língua que não tem tronco comum, ou seja, as línguas semitas, como o hebraico e aramaico, têm um tronco distinto do grego e muito mais da língua latina, que é o latim, propriamente dito, certo? Essa versão latina se chamou e se chama Vulgata. Vulgata. Muito bem. Então, quando nós lemos a palavra gentil na Bíblia, ela vem de uma tradução da palavra latina, gentio. É escrito gentil mesmo, mas a pronúncia é gentio. O T antes do I em latim tem som de C. Então, gentio, que vem de uma palavra que é gens. Essa palavra gens, ela significa povos, clãs, famílias em torno de um patriarca. Então, quem era o gentil? O gentil, ele era todo aquele que não era judeu, certo? Dentro da visão dos judeus, enquanto um povo privilegiado, escolhido por Deus, todo aquele que não fazia parte da linhagem de Abraão, da linhagem da promessa, estranho, portanto, a essas promessas, outros povos eram os gentios, também chamados costumeiramente também de pagãos. Assim como os próprios latinos chamavam de bárbaros para todos os povos não latinos. O gentio, então, é um povo não judeu. Como é que um gentio se transformava em um judeu? Era possível? Era possível. Como? Através da circuncisão. Como os judeus eram muito prosélitos, ou seja, eles pregavam a religião para outros povos,
quando uma outra pessoa, uma pessoa estranha à cultura, queria se converter ao judaísmo, ele precisava passar pelo rito da circuncisão. E circuncidado, ele passava a ter direitos como se israelita fosse. Então, esse é o sentido. No sentido coletivo da palavra gentil, gentes, gente, significa o mundo todo em torno de Israel, as gentes, as nações, os gentios, os povos, ok? Sem problema nenhum. Agora, para o nosso vocabulário crentez, é isso? Pesa mais a palavra ímpio. Quem é o ímpio? Nós temos quase que como um rótulo na igreja, dizer, é o ímpio. Não faça negócio com o ímpio. Essa pessoa é o ímpio. Quem é o ímpio? Vamos ver. Olha, eu tenho um texto aqui que eu achei muito interessante e eu quero citar a fonte dele. Tá? A fonte desse texto aqui, eu tirei. Eu vou ficar devendo essa fonte aqui. Eu acho que eu não estou com a fonte bem correta aqui. Certo? Bem, vou ficar devendo aqui a fonte. Alguns textos aqui eu acho interessante como está colocado. Certo? É assim. A impiedade é tratada na sua origem como uma coisa de religião. A impiedade. O que era impiedade? A impiedade era não tratar os deuses, portanto pagãos, do mundo antigo, com as honras que eles deveriam ter. Certo? Deveriam ter. Vou ler esse texto aqui que está legal. Diz assim: impiedade é classicamente uma falta de consideração apropriada ou pelas obrigações devidas às condutas religiosas ou aos cultos. E essa acusação da impiedade era a principal acusação contra os cristãos. Por quê? Porque, por exemplo, os judeus, quando eles foram curados da idolatria, eles não aceitavam mais fazer nenhum tipo de oferenda aos deuses pagãos. Isso depois do cativeiro da Babilônia, quando eles foram ali curados da idolatria. Mas nós vemos que quando Roma conquistou Israel, a política romana era a seguinte: Roma tinha uma política de liberdade aos povos conquistados, com uma condição, é que os deuses romanos tinham que ser reverenciados. Então, dentro do panteão dos deuses romanos, estava no topo um deus vivo que era César, da época dos imperadores Césares. De modo que a honra, a palavra César, vinha com um nome junto, que era Augusto. A palavra Augusto significa divino em latim. Exatamente mostra a divindade de César. Então, Ave César significava salve César, louvado seja César. E os cristãos não aceitavam isso. Não aceitavam. Certo? Por causa disto, eles foram acusados de impiedade. Impiedade. Veja como a palavra nasceu com essa característica religiosa. Foram acusados de impiedade para com os deuses romanos. Assim como Sócrates foi acusado de impiedade. Sócrates foi condenado à morte, acusado de impiedade, de ele ser um ímpio para com os deuses gregos. O que ele mesmo disse: justamente eu que reverencio todos os deuses, ele disse, certo? Que até ouço a voz dos deuses, falou Sócrates. Como é que eu profanei esses deuses? Como é que eu pratiquei impiedade contra esses deuses? Certo? A grande acusação, portanto, era esta. Aí nós temos, com o avançar dos séculos, nós vemos que o compilador, o que é o compilador? Aquele que vai compilando o texto sagrado aqui na expressão minha, ele vai compilando.
Então, aquele que compilou, que escreveu na Idade Média, certo? Ele considerou a atitude dos atenienses como um pecado. Aí nós temos que a impiedade se tornou sinônimo de pecado, certo? Que era um conceito estranho aos gregos e romanos. E quando o aramaico teve de ser traduzido para o grego, ao editar o Novo Testamento, do que eu lhe falei, uma palavra grega foi utilizada, já substituindo a impiedade por pecado. Eu vou ler um texto para você que fala disso. Está em Romanos, capítulo 1, verso 18. Aí a impiedade, você vê o que era impiedade dentro do conceito antigo. Romanos, deixa eu ver aqui a referência que eu anotei, Romanos 1, verso 18. Veja o que Paulo escreve. Paulo diz assim, Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, porque o que é de Deus se pode conhecer, se manifestou, mas eles não deram glória a esse Deus. Eles profanaram, aí vai falar inclusive aqui da questão da sexualidade. Eles profanaram e transformaram a divindade em pedras preciosas, em obras de escultura. E isto aqui então é impiedade. Uma profanação do sagrado, daquilo, dos deuses da antiguidade, certo? Mas mais tarde esta palavra impiedade, ela foi se substantivando e ela chegou então ao conceito de ímpio. Aí nós temos o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Certo? Quem é o ímpio? O ímpio, portanto, é aquele já à luz do Novo Testamento que ele é contrário à ação de Deus, ele é contrário ao trabalho do Espírito Santo, certo? Você vê que a palavra, ela ganhou uma especialização dentro do Novo Testamento, certo? E o ímpio, bem, olha, o ímpio, ele é, se você for examinar a palavra, o ímpio é o que pratica impiedade. O que é impiedade? A impiedade é a não piedade, certo? E o que é a piedade? A piedade é o bem. A piedade é a justiça. O que é uma pessoa pia? Existe isso. O que é um homem pio? Não é o que pia, não. Um homem pio é um homem que pratica piedade. Nós temos até algumas associações católicas cujo nome, razão social, diz sociedade pia, papapá. São as sociedades que praticam a piedade, certo? Como um apreço às coisas sagradas. O ímpio é o não evangélico? Não. O ímpio é aquele que não reconhece o trabalho de Deus. O ímpio é aquele que gaba-se da sua atitude. Aqui eu estou lendo um texto interessante do blog de Enéas Lara. Ele diz assim: o ímpio, a impiedade é basicamente ações voluntárias, conscientes em torcer a verdade, caluniar, denegrir, blasfemar, mentir. Aí eu lhe pergunto, isso é só coisa de pessoa descrente? Claro que não. Então, o ímpio é a pessoa que pratica a impiedade. Então, não tem conceito religioso como chegou a nós mais para o que é o ímpio. Então, o ímpio pode estar dentro da igreja? Claro, irmão Rui. Está dentro da igreja. O ímpio pode ser pastor? Claro. E como tem pastor ímpio e ímpio pastor? Entendeu? Como tem pastor mentindo, enganando, fazendo dissimulação, ele é um ímpio. Aos olhos de Deus, dos valores morais e espirituais, ele é um ímpio. Certo? Então nós precisamos tirar essa pecha de chamar os descrentes de ímpios. Porque nós mesmos, crentes, podemos ser ímpios. Certo? Eu acho que, inclusive, um dos grandes problemas dos ministérios de igrejas no Brasil é que tem muito pastor ímpio à frente dos seus rebanhos, à frente de ministérios. Eles praticam impiedade. Tem pastor que, para que o outro não tenha espaço na televisão, ele paga o dobro do valor daquele horário, só para lhe tirar o outro do ar. Eu lhe pergunto, isso é santidade ou impiedade? Esse pastor é ou não é um homem ímpio? Claro, é um homem ímpio. Jesus lhe abençoe.
Temos um encontro amanhã, 10 para as 6 da tarde. Eu espero então, até lá.